Muito obrigado à GQ. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que iniciamos a cerimônia de instalação da 12ª Regional da Defensoria Pública do Estado da Bahia na cidade de Jequié. Dando as boas-vindas aos senhores, às senhoras, agradecendo a presença de todas, de todos e convidando à frente o Defensor Público Geral do Estado da Bahia, o senhor Rafson Saraiva Ximenes. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Jequié, o senhor Emanuel Campos Silva Tinho. O procurador do Estado da Bahia, que atua na representação em Vitória da Conquista, o senhor Marco Antônio Brustolin, representando o governo do Estado da Bahia. Representando o executivo da cidade de Jequié, convido a secretária de administração do município, a senhora Cibele Ribeiro, que nesse momento representa o prefeito da cidade, Sérgio da Gameleira. Convido também à frente a coordenadora da Promotoria Regional de Justiça em exercício, a senhora Juliana Rocha Sampaio, representando o Ministério Público do Estado da Bahia. A presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, a senhora Elaina Rosas. O coordenador das Defensorias Públicas do Interior, o senhor Walter Nunes Fonseca Júnior. A ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a senhora Sirlene Assis. Por limitação de espaço, pedimos desculpas e estendemos a nossa frente de honra, registrando a presença do coordenador da 9ª Corpim, Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, o senhor Fabiano Santos Aurique, representando o gabinete do delegado-geral do Estado da Bahia, o senhor Bernardino Brito. Assim como o subcomandante da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, o Major Souza Cruz, representando o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Itamar Goldi Bandeira. Estendemos também a nossa frente de honra, registrando a presença do presidente da OAB Subseção de Jequié, o senhor Márcio Hudson Silva Santos, do comandante do 8º Grupamento de Bombeiro Militar, o Major Bahia, da professora Ailana Freitas, coordenadora do curso de Direito da FTC, do coordenador da 4ª Defensoria Pública Regional de Itabuna, o senhor George Santos Araújo, e dando continuidade aos registros da extensão da nossa frente de honra, as defensoras públicas titulares na cidade de Jequié, Haná Yasmine Lima Freitas, Laís Santos Oliveira e Ana de Araújo Melo, que gostaria que se levantasse, é a defensora pública que, a partir de agora, responde pela coordenação da 12ª Regional da Defensoria Pública em Jequié. Também registro a presença do defensor público Henrique Alves da Silva, que atua aqui também na cidade de Jequié.
Também na cidade de Jequié atuam as defensoras Itana Assis de Souza e Thalita Viegas Borges. É a Defensoria Pública contribuindo na qualidade de vida da cidadã e do cidadão jequiéense. Um avanço histórico para os baianos. A expansão dos trabalhos desenvolvidos pela Defensoria. Essa implantação da regional aqui em Jequié é a primeira de 7 novas regionais previstas na Resolução 7 de 2019 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Convidamos a todas e todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és grande sorte, Padre no colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras nuvens do Brasil, ó Pátria amada, os filhos desse sol resplandente, Pátria amada, Brasil. Público Geral, Dr. Rafson Saraiva Ximenes. Por tantos dias, meses, anos, sonhou-se com a Defensoria Pública numerosa, pujante. Houve época em que, não muito longe daqui, em Itabuna, eram 3 abnegados defensores públicos. Nosso hoje coordenador do interior, Dr. Walter Fonseca, vivenciou essa realidade. Essa própria querida Jequié chegou a ter um defensor público. Há 13 anos, éramos menos de 200 defensores públicos em todo o Estado. Hoje nós somos cerca de 365. Precisamos e vamos crescer mais com defensores concluindo o estágio probatório na capital e a expectativa por mais concursos públicos. Mas, o mais importante, estamos crescendo, mantendo a excelência dos nossos serviços. Concurso público rigoroso, composto de várias etapas, garanta essa qualidade ao povo baiano. Eu digo sempre, a Defensoria Pública da Bahia contribui cada vez mais para a desconstrução da falsa ideia de que o serviço público no Brasil é ruim ou inferior ao privado. O sorriso no rosto dos nossos assistidos, ao terem a sua demanda resolvida com a interferência do defensor público ou de uma defensora pública, é o nosso maior combustível, é um alimento para a alma, garantindo o direito a quem dele mais precisa. São orientações jurídicas, ações, acordos extrajudiciais com força de título executivo, assistência processual, orientação psicológica e social, garantia de direitos individuais e coletivos. Aos jequiéenses estão disponíveis, por exemplo, assistência no direito civil, penal, de família, sucessório ou hereditário, registros públicos, fazenda pública, inclusive para a preservação da saúde do jequiéense, execução penal da criança e do adolescente. Por tantos dias, meses e anos, sonhou-se com a Defensoria Pública invadindo o interior baiano. Estamos sendo testemunhas e protagonizando essa rápida expansão nos últimos quase 5 anos. E devemos isso à determinação em querer fazer isso acontecer por parte do ex-defensor público-geral, Clériston Cavalcante de Macedo, e do nosso atual defensor público-geral, Dr. Rafson Saraiva Ximenes. Irecê, Luiz Eduardo Magalhães e Piauí, que pertencerá à sede da Regional de Jequié, logo a ser inaugurada, Eunápolis, Santo Estevão, Conceição do Coité, Nazaré, comarcas onde jamais se imaginou, ou não se imaginou que tão cedo a Defensoria chegaria. Tenha certeza, Rafson, que você está fazendo história. Tenha certeza, Rafson, que você está fazendo história. A sua inteligência, visão estratégica e vontade de fazer acontecer
serão sempre lembrados pelos defensores públicos. Louvo a sua compreensão de que é chegada a hora de povoarmos o interior do nosso Estado de defensores públicos, a despeito de outros desafios também importantes, bem como a sua sensibilidade de fazer de Jequié a primeira nova sede regional nessa etapa de implantação das 7 que estão por vir. Já que sei do seu carinho que você tem por essa cidade, por ter trabalhado aqui por quase 4 anos. Foi responsável direto pelo aumento no número de órgãos de execução que existem hoje aqui, melhor servindo a população. Estendo meus agradecimentos ao nosso coordenador das regionais, ao nosso coordenador do interior, Walter Fonseca, pelo apoio que sempre dispensou para que resolvêssemos as demandas de Jequié. Deixo de coordenar Jequié com o sentimento de que nossa equipe, somando-se a mim os abnegados, competentes servidores, Rafael Cunha, lá de Itabuna, e Diana Cajaíba. Cadê você, Diana? Fez um trabalho digno, contribuindo para deixar um bom legado para quem vai assumir a coordenação. Desejo a você, Diana, cara colega, amiga de longa data, todo sucesso na condução da coordenação desta regional, a 12ª regional. Obrigado pela parceria de sempre. Conte comigo para o que precisar. Estarei coordenando Itabuna e você, Jequié. Certamente teremos que dialogar para vencermos os desafios que ainda se apresentam à Defensoria Pública. A transição já está sendo feita e continuará sendo até quando necessária. Esteja certo disso. Meus agradecimentos a todos os servidores, servidoras, estagiários, estagiárias, colaboradores, colaboradoras, pelo engajamento nesse processo permanente de busca pelo oferecimento de um serviço de excelência à população de Jequié. Vocês são peças fundamentais nessa engrenagem. Obrigado de igual modo aos abnegados colegas daqui, doutora Laís Oliveira, doutora Thalita Borges, doutor Henrique Alves, doutora Raná Freitas, doutora Itana Pellegrini, doutora Iana Melo. 6 defensores que formam um time de respeito. Minha gratidão pela forma atenciosa e sensível com quem sempre me trataram. Jequié hoje tem uma estrutura muito boa, mas que com certeza tende a melhorar ainda mais com esse status que alcança. E permitam-nos, senhores e senhoras, dispensar uma atenção especial a uma pessoa que foi decisiva para a organização administrativa da Defensoria Pública de Jequié. Diana, minha querida, você foi e é fundamental para que tudo isso que está acontecendo com a Defensoria de Jequié ocupa uma função que é muito boa, mas ao mesmo tempo, ou por vezes, ingrata. Coordenar pessoas não é fácil. Enfrentamos muitos desafios, sobretudo no período de 2015 e 2017, quando estivemos novamente na coordenação, pela primeira vez na coordenação. Mas juntos superamos. E eu lhe disse que superaríamos. Com sua lealdade, honestidade, compromisso com a instituição e profissionalismo, vencemos essa etapa. Falo com você, mas lembrando os servidores que alçaram outros voos que estavam conosco naquela época. Isadora, Carola, Jonatas. Estiveram conosco no momento mais difícil. Deus abençoe você. Continue sendo esse alicerce. E apoie doutora Iana, perdoe, em tudo. Muito obrigado. Jequié, 29 de agosto de 2019, George Santos Araújo, defensor público do Estado da Bahia, coordenador da 4ª Regional de Itabuna. Na pessoa do Defensor Público Geral do Estado da Bahia, Dr. Rafson Ximenes, e a todos os demais aqui presentes. Peço licença para não cumprimentar especificamente cada instituição ou órgão ou autoridade aqui presente, pois posso cometer a deselegância de deixar de mencionar algum representante. Pois bem, quanta emoção, Dr. Rafson. Que momento histórico para a cidade de Jequié, a cidade onde nasci e fui criada, por ter sido contemplada para sediar a 12ª Regional da Defensoria Pública do Estado da Bahia.
Inicialmente, até pensei em não colocar nada no papel e simplesmente deixar as palavras fluírem. Mas, pelo que me conheço, ia deixar de ressaltar algumas coisas que tenho a necessidade de exteriorizar nesta oportunidade. Saí desta cidade há anos atrás para cursar o ensino médio em Salvador, mediante um esforço imensurável dos meus pais para custear as despesas minha e de meu irmão na capital baiana. Ao final do ensino médio, após as tentativas infrutíferas em 17 vestibulares de medicina, pois a princípio meu sonho era ser médica, decidi prestar vestibular para direito diante de um sonho que tive. Na verdade, naquela época, a única certeza que eu tinha era que queria exercer uma profissão na qual pudesse ajudar aquelas pessoas mais necessitadas financeiramente. E achava que só na medicina poderia fazer isso. Porém, após cursar alguns semestres do curso de Direito, pude perceber que meus objetivos poderiam ser concretizados no ramo jurídico. E foi na busca desse sonho que, ao final da faculdade, comecei minha jornada nos concursos públicos. Sim, tinha aquele sonho de ajudar aquelas pessoas menos favorecidas financeiramente, mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava me sustentar financeiramente, bem como retribuir a meus pais todas as dificuldades que tinham enfrentado para me proporcionarem a melhor educação. Assim, tinha a convicção de que, advogando, não conseguiria concretizar meu sonho de ajudar aquelas pessoas menos favorecidas, pois, para me sustentar, precisava cobrar pelo meu serviço. E nessa jornada, dentre inúmeros concursos enfrentados para Ministério Público, Magistratura e Defensoria, comecei a lograr êxito nos concursos da Defensoria. Em sequência, tomando posse na Defensoria Pública do Estado da Bahia, tive a certeza de que, de fato, não escolhi ser defensora, mas sim, fui escolhida para a missão de defensoriar. Sim, escolhida por Deus para esta tão nobre missão. E há exatos 6 anos, quando da minha posse, coincidência maior não poderia acontecer. O senhor bem lembra, doutor Rafs, a vaga para atuar em Jequié. O retorno à minha cidade, ao aconchego de meus pais, a possibilidade de poder retribuir e cuidar deles em um momento muito delicado na saúde de meu pai, que vivia acamado em razão de um AVC que tinha acabado de cometê-lo. E tudo começou no júri e execução, as agruras de um presídio, o enfrentamento das dores das famílias daquelas pessoas custodiadas, a rebelião no presídio enfrentada nos primeiros anos de defensoria. Não foi fácil naquela época em que atuei no crime brigar diariamente com todo o sistema. Doutor Rafael bem lembra. Mas, a cada dia, o amor pelo que fazia só crescia e não me via exercendo outra profissão. No ano de 2015, passei a atuar na área civil, mas as angústias para tentar ver reconhecida em sentido amplo a dignidade humana de Dona Maria ou de seu João continuaram. Quantas noites mal dormidas tentando pensar na melhor solução para o caso do seu João ou de Dona Maria. Jamais vou me esquecer do dia em que chamei Dona Maria de senhora e seus olhos encheram de lágrimas por ter me declarado que ninguém até aquele presente momento de sua vida a tinha chamado de senhora. Enfim, após 6 anos de defensoria, diante de tantos percalços enfrentados para tentar concretizar os direitos mais basilares esculpidos na nossa Constituição Federal, de Dona Maria ou de seu João, posso dizer com convicção que ser defensor é para os fortes. Para ser defensor público, de fato, o sangue tem que ser verde. Porém, apesar de matar leões diários, para tentar ao menos ver respeitada a dignidade humana daquelas pessoas mais vulneráveis, amo o que faço. E é neste momento que agradeço primeiramente a Deus pela missão que me foi dada e depois a doutor Rafso pela confiança depositada neste momento. Tenha certeza, doutor, que me esforçarei para esta missão de coordenar esta 12ª regional. Este é o compromisso que tenho com a população que depende da assistência da Defensoria Pública. Como bem disse o senhor, faz parte do processo. E a vocês, colegas defensores, servidores e estagiários, quero deixar aqui registrado que vocês influenciaram muito na aceitação do convite para coordenar esta regional.
Eu bem sei o engajamento diário de cada um de vocês para resolver as demandas de nossos assistidos. A contribuição de vocês foi e será muito importante para o crescimento da 12ª Regional. Tendo o nosso estado da Bahia dimensões continentais, com diferenças profundas na esfera geográfica, climática, da biodiversidade e principalmente nos aspectos político-culturais, chama muito a minha atenção o fato de esses elementos não serem, via de regra, levados em conta nas estratégias voltadas a assegurar o progresso das nossas cidades e os territórios em que se estão inseridos. Concebo que o agir estratégico para assegurar o desenvolvimento de uma cidade deve passar pela perspectiva da sustentabilidade, alinhada às suas vocações produtivas e, principalmente, uma escuta sensível dos interesses e necessidades de sua população. O caso de Jequié é emblemático porque, ao longo de sua história, o seu povo foi responsável por dar à Bahia demonstrações de como empreender e produzir na iniciativa privada, de maneira lucrativa e sustentável. Também nos apresentou saídas importantes para uma convivência, homem e natureza, de modo a superar as adversidades e, ao mesmo tempo, aproveitar os recursos ambientais, impulsionando a economia e também a sobrevivência das pessoas. Também aqui em Jequié, temos bons exemplos de gestores públicos, sendo esta a terra de políticos notáveis, como os membros da família Lomanto, da família Brito, o próprio ex-senador e ex-governador César Borges. A primeira-dama, Aline Peixoto, insere-se também neste rol de políticos ilustres, já que se trata de uma importante liderança local, com voo próprio e capacidade de articulação e agir político de destaque, não apenas em Jequié, mas em toda essa região. Ou seja, aquilo que não conseguíamos fazer em uma escala estadualizada, que se trata de estabelecer parâmetros mínimos para o desenvolvimento regional profícuo, casando todos os elementos que eu mencionei anteriormente, aqui em Jequié, sua gente conseguiu fazer, de maneira muito aguerrida, de dentro para fora, e com saídas locais e inteligentes, não de fora para dentro, importando modelos e soluções de outras cidades. Isso é muito importante para nós, para a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Estamos num esforço conjunto de implantarmos o nosso plano de expansão institucional, assegurando que a nossa instituição esteja efetivamente no interior do Estado e para o povo, que mais precisa de acesso à justiça. Falando de dentro, sei que nem tudo é como foi projetado, já que as contingências do momento e as próprias necessidades da política, vez por outra, acabam por reorientar as prioridades que estabelecemos para a nossa descentralização, mudando o rumo das coisas. No caso de Jequié, não tenho dúvidas de que acertamos ao definir a instalação da 12ª Regional, já que existe uma dívida do sistema de justiça no território de identidade do Médio Rio de Contas, na esfera do acesso, sendo que a atuação de nossos valorosos colegas nas unidades jurisdicionais existentes nessa região possibilitará, pouco a pouco, o seu equacionamento. Precisamos, porém, saber chegar, e isso somente é possível através de uma escuta sensível à população que será beneficiada pelos trabalhos da Defensoria, sobre as principais demandas existentes e seus reais interesses no campo da justiça. Também é importante, neste processo, de garantir presença geográfica da Defensoria nas regiões do Estado, que até então não contavam com nossa atividade, que haja um alinhamento estratégico também com os poderes locais, estabelecendo parcerias para o funcionamento e prestação dos serviços. Também é importante que possamos, de modo conjunto, discutir a necessidade de maiores recursos para a instituição, já que a interiorização da Defensoria Pública não se trata tão somente de garantirmos a presença descentralizada dos membros da nossa carreira, ampliando a malha de cobertura de nossas atividades finalísticas da assistência jurídica integral e gratuita. Infelizmente, sabemos que nossa instituição não tem recursos orçamentários mínimos para o seu funcionamento, além de não haver, até o presente momento, uma previsão orçamentária para 2019 que assegure o pagamento de nossa folha para o pessoal, além das necessidades do campo de custeio e investimento, para que o processo de expansão seja uma realidade, jamais uma perfumaria. Assim, estar em Jequié na tarde de hoje, inaugurando a instalação desta regional e das demais administrações regionais do interior do Estado que serão implementadas, significa chamar a atenção de nossos parceiros políticos e institucionais e da própria população beneficiária de nossos serviços,
de que, para além da vontade política para a nossa expansão, a Defensoria da Bahia precisa de parcerias para garantir que os recursos orçamentários atendam às nossas necessidades, ampliando o contingente de defensores e criando carreira de servidores, atendendo também às demais demandas, como suporte logístico estrutural, entre outros. Papel este que a Constituição Federal lhe otorgou na defesa dos interesses da população mais carente, a população humilde, a população que não tem condições de pagar os honorários advocatícios e que recorre ao Estado para ter a sua defesa garantida, para ter a garantia do contraditório, a garantia da ampla defesa, enfim, para ter o devido processo legal. E nós ficamos contentes porque nós vimos a Defensoria Pública como uma instituição parceira, uma instituição irmã, né, com quem nós temos aqui em Jequié uma relação de muito respeito, de muita consideração, de muita admiração entre os membros do Ministério Público e os membros da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Então, a gente fica muito alegre quando a gente vê a criação de uma nova regional para a Defensoria Pública, a Regional de Jequié, né, que há muito tempo se lutava por isso, né? Sei que isso terá um impacto muito grande na instituição aqui em Jequié, porque vocês passam a ter autonomia funcional, autonomia administrativa, autonomia operacional, né? E certamente com a criação de uma nova regional, o aumento, né, do número de membros, de defensores, de colaboradores, de servidores da Defensoria, e isso vai fortalecer muito a instituição. A gente fica muito contente em ver a Defensoria Pública crescer. Nós que há pouco tempo dividimos praticamente a mesma rua, né, cada qual do seu lado, a Defensoria Pública do lado de cá e o Ministério Público do outro lado da rua. E mudamos há pouco tempo com a inauguração da nossa nova sede, lá próximo ao fórum, vizinha ao fórum, isso tudo só foi proporcionado na medida em que nós tínhamos uma regional, né, e que essa regional foi aos poucos se fortalecendo e permitindo que nós tivéssemos hoje uma nova sede. Vocês hoje têm uma sede, né, que vocês não tinham no passado. Vocês, como nós, dividiam uma sala no interior do fórum, né? A instituição cresceu, veio para cá, para essas novas instalações. Agora nós temos essa nova regional e isso nos dá muita alegria, muita satisfação, né? Porque a gente entende a importância do papel social da Defensoria Pública, né? A Justiça, ela, assim como ela depende do Ministério Público para funcionar, dos advogados, ela também depende da Defensoria Pública. Então, para nós é uma satisfação muito grande, uma alegria, e aqui em nome de todos os promotores de justiça da comarca de Jequié, doutora Juliana, que aqui está, doutor Rafael, doutor Lucas, doutor Saulo Murilo, doutor Luciano Borges, eu saúdo a todos vocês, aos nossos colegas da Defensoria Pública Estadual, desejo sucesso à doutora Iana, minha querida amiga, na gestão aí da coordenação dessa regional, né? E parabenizo o doutor Rafa Chimendes por estar criando, né? Não só criando, como instalando efetivamente a regional de Jequié. Então, parabéns a vocês e felicidades. Hoje eu continuo com o mesmo sentimento, eu cheguei até a me emocionar nas palavras de Iana, que apesar de eu ouvir várias autoridades naquele dia, as defensoras que tiveram uso da palavra, me recordo de Tana, me recordo de Iana, e a emoção, o amor com que elas descreviam a função que elas desenvolviam aqui, a felicidade que elas se encontravam naquele momento de estar recebendo essa sede, o agradecimento, a gratidão que a gente sentia naquelas palavras, aquilo me mexeu e eu saí daqui com o sentimento de que, meu Deus, por que, né? Todo serviço público a gente não poderia sentir essa mesma emoção que eu senti aqui naquele dia. Que, infelizmente, a gente escuta, porque o servidor público não tem compromisso, o servidor público não tem paixão, ele quer ser concursado. E esse sentimento eu não tive aqui, e hoje, novamente, as emoções veio ali, com as palavras dela e as dos demais, e eu senti, e eu quero parabenizar essa dedicação, esse amor, esse carinho que a gente sente quando entra aqui, de todos os colaboradores da Defensoria.
Quero colocar o município à disposição. Nós temos alguns projetos do município, programas que têm parceria com a Defensoria. Nós continuamos com essa parceria, as portas estarão sempre abertas para vocês no que precisarem. Me coloco também como pessoa à disposição no que vocês precisarem. Também estou muito feliz com essa conquista. Eu sei do amor e do carinho especial que o Dr. Harrison tem pelo município de Jequié. Ele demonstra isso em várias atitudes. E, mais uma vez, parabéns a todas vocês pelo carinho e pelo amor que demonstra pela profissão de vocês. Levante aí, companheira, que representa o grupo operativo aqui em Jequié. Gente, palma. Para nossa... Saudando o plenário, a ouvidoria, ela é da Defensoria Pública, mas a ouvidora ela é externa, ela representa os movimentos sociais, a sociedade civil, e nós temos o grupo operativo, que é o braço da ouvidoria em cada unidade defensorial, né? Que tem esse diálogo com a sociedade, com a defensoria, na perspectiva do fortalecimento dessa instituição. Instituição aguerrida, que tem um papel importantíssimo no sistema de justiça, de garantir os direitos humanos, de garantir o acesso à assistência jurídica, que historicamente é negado para a maioria dos brasileiros e brasileiras, né? Então, é uma alegria estar aqui, sendo parte do movimento social, sendo filha do movimento social, mas, ao mesmo tempo, integrando a equipe, né, da Defensoria, integrando a essa instituição, que eu também represento enquanto ouvidora. É nessa conjuntura de desmonte do direito, de retirada do direito, doutor Rodolfo, Rogério, hein? George, que falava tão lindamente, né, dessa unidade da regional. É neste momento que a Defensoria Pública do Estado da Bahia, na pessoa do Dr. Harrison, dando continuidade ao projeto iniciado com o Dr. Clériston, que vem expandir a Defensoria Pública, que vem cumprir o que está na lei nacional, que fala da Defensoria para Todos, que é de 2014, e a nossa, de 2018, que foi aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia, da expansão em todas as comarcas. E que tem uma equipe de funcionários, de estagiários, de defensores comprometido com este projeto em curso, como tem a DEP também, a associação, que também comunga, entende a importância da expansão. Mas não é uma expansão dialogada só no gabinete, é uma expansão dialogada na base e com o povo. E isso é importante. A presença da DEP em toda a inauguração, ela é simbólica e importante também nesse diálogo com a classe. O Ministério Público é grande parceiro, todas as organizações, desde o Legislativo, desde a Prefeitura, desde as autoridades presentes no município e na região. Isso é democracia. Isso também é direitos humanos. Precisamos, em Jequié, avançar ainda mais o debate sobre o combate à violência contra as mulheres, que ainda hoje temos mulheres sofrendo violência doméstica. Isso não é normal, isso não é natural. Uma cidade que tem, se a gente for pesquisar um pouco, é marcada pela religião cristã, catolicismo e protestante. E a palavra fala sobre o amor. Nossa filosofia cristã. O mandamento foi dividido em dois, os 10 mandamentos em dois. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ainda hoje os companheiros estão matando suas esposas, violentando, seja psicologicamente, seja fisicamente. Então a Defensoria está para lutar pelo direito também das mulheres. Não dá para ver nossa juventude morrendo. Não dá para pensar em habitação se não pensar no direito à creche, educação, a moradia digna, a segurança. A segurança pública tem de proteger a sociedade, todas, sem distinção de credo, raça, religião. É nessa perspectiva que a Defensoria vai se expandindo no estado da Bahia. Que quando a Defensoria Pública chega, os opressores, os machistas, os homofóbicos, eles vão parando. E aí? Para aí. Então eu quero parabenizar, dizer da nossa alegria enquanto ouvidora dessa instituição. Está caminhando no caminho certo. Não será fácil. Não será fácil. E quero parabenizar a senhora desde já pela sua coordenação, pela sua emoção. O defensor público, na minha percepção, tem de ter essa emoção. Parabenizar a Defensoria Pública do Estado, em nome do governo do Estado e da Procuradoria-Geral do Estado. Dizer que é um prazer estar aqui presente e usando a analogia, como o nosso colega já disse a respeito do esporte, do tênis, né, Dr. Jovem,
dentro de um esporte como o tênis, quando dois oponentes eles se enfrentam, há especialmente um respeito entre os dois. E eu já comentei com a doutora Iana esta tarde, muitas vezes a Procuradoria do Estado ela está exatamente nessa condição de oponente da Defensoria em muitas batalhas. Nos conhecemos muitas vezes apenas pelo nome nas peças. E eu quero dizer, nesta visão de oponente, dentro dos autos, né, judiciais, é um prazer batalhar com os defensores do Estado da Bahia, porque é possível verificar e perceber o amor, o zelo e a grande qualidade em todo o trabalho que é desenvolvido. Então, eu quero parabenizar mais uma vez esta sede, esta inauguração e esta nova posição da Defensoria Pública do Estado aqui em Jequié. Muito obrigado. Boa tarde. Senhores defensores, promotores, autoridades militares, demais segmentos, representações do Poder Executivo, do Hospital, da imprensa, nobres colegas vereadores combatíveis, que vêm agora da cidade de Vitória da Conquista após buscar e fazer denúncias voltadas às injustiças sendo cometidas no nosso município, vereador Laninha, soldado Gilvan, vereador Colorido. Gostaria de cumprimentar todos na pessoa do seu Rafso Saraiva Ximenes, defensor-geral público do Estado da Bahia. É uma honra muito grande estar nessa tarde aqui, onde marca um avanço muito grande do nosso município, na nossa região que não gera para o Estado algo de 0,2% da receita do Estado, a nossa região, onde a cidade de Camaçari gera 22% de receita para o Estado, uma região muito pobre, carente e que precisa de ser assistida em todas as áreas. Então, aqui acontecem muitas injustiças, aqui falta muita atenção, falta muita mão do Estado, a mão do Poder Judiciário, e a gente fica feliz quando vê uma Defensoria Pública ativa, lutando e dando para as pessoas mais vulneráveis desse município e agora da região a oportunidade e o acesso à justiça. Então, a gente fica muito feliz, é um dia de comemorar, é um dia que Jequié e a região celebra a 12ª regional da Defensoria Pública do Estado. Então, parabenizar a doutora Iana, que vai estar conduzindo os trabalhos aqui, a doutora Rafso Saraiva, que já foi defensor daqui no nosso município, ou seja, lembrou da nossa região, uma região carente do Estado da Bahia, do Nordeste brasileiro, que precisa ter realmente essa atenção para o nosso povo sofrido, que sofre em inúmeras as áreas, na saúde, na educação e às vezes no acesso à justiça. Mas encontra na Defensoria o ato mais belo do acesso à democracia do Poder Judiciário, que é o trabalho da Defensoria Pública. Então, nossa felicidade, a Câmara nos coloca à disposição da Defensoria Pública para o acesso à comunidade, para o devido esclarecimento, ou seja, toda aquela Casa de Leis está disponível para a Defensoria Pública. Então, é uma tarde para se comemorar. Então, sucesso, doutora Iana, na condução do trabalho da Defensoria Pública e que a comunidade de Jequié e a região do Médio Rio das Contas venha ganhar muito com esse trabalho justo, honesto e tão emocionante como foi dito aqui nessa tarde. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todas e a todos. Eu já tenho um hábito de enlouquecer o cerimonial, porque quando a cerimônia vai se estendendo e todo mundo já foi citado, todas as autoridades presentes, eu costumo evitar de citar novamente mais uma vez cada uma delas, mas espero que todas se sintam contempladas e recebam aqui o agradecimento pela presença de cada um de vocês. E se eu já faço isso normalmente, nessa cerimônia eu tenho um motivo a mais para fazer. Porque eu estou aqui numa posição dupla, uma posição de felicidade dupla. De felicidade enquanto gestor, mas de felicidade também enquanto pessoa que vivenciou, viveu e se aprofundou na cultura dessa cidade, na cultura dessa região. Por conta disso, esse discurso vai ser feito sem mencionar sobrenomes. Eu vou falar nas pessoas que eu citar, vou falar só no nome,
vai ser um discurso bastante informal, porque eu tenho que conciliar essa felicidade pessoal com essa felicidade enquanto gestor. Eu fui defensor público em Jequié por 4 anos, entre 2011 e 2015, e vivenciei, Walter, um processo incrível de crescimento da Defensoria Pública no Estado da Bahia e aqui. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eram apenas 2 defensores públicos, que trabalhavam numa sala no fórum e que tinham apenas um servidor para dar apoio, a servidora Tairane. Existia apenas um estagiário de direito. Existiam apenas 2 estagiários de nível médio. Essa era a equipe da Defensoria Pública quando eu cheguei aqui em 2011. E no período entre 2011 e 2012, o processo de crescimento começou. Houve uma visão de que a Defensoria precisava crescer para o interior do Estado e que precisava crescer aqui. E foi inaugurada a primeira sede da Defensoria Pública, aqui em Jequié, na rua aqui de trás. E que foi um salto imenso para a Defensoria. E aqueles 2 defensores começaram a crescer. A quantidade de defensores começou a crescer, até que se terminasse aquele período com 5 defensores designados para atuar aqui em Jequié. E naquele período, que havia um interesse histórico, um interesse político, na gestão da Defensoria, de começar um processo de interiorização, a doutora Iana deve recordar, o doutor Walter deve recordar disso, se incluiu no PPA, no plano plurianual da Defensoria Pública, a abertura de mais 4 novas regionais. E no momento de discutir onde seriam essas 4 regionais, Iana deve lembrar que a gente sentou aqui, a gente começou a pesquisar critérios para dizer que merece ser uma das regionais. Mas no momento, na hora de colocar no plano plurianual, não foi possível, mas a gente acompanhou uma discussão que hoje, lembrando, parece engraçada. Mas houve uma discussão, Jequié não vai virar sede regional, mas ela pode ser redistribuída. Ela era vinculada à 4ª regional, que era Itabuna, e tinha a possibilidade de vincular a 2ª regional, que era a Vitória da Conquista. E a discussão era a 4ª regional sugerindo que fosse vinculada à Conquista, e Itabuna sugerindo que fosse vinculada à Conquista, e a Conquista sugerindo que fosse vinculada à Itabuna. E a gente, naquele momento, a gente não quer ser vinculado a ninguém, não, a gente quer que seja a nossa regional. Mas depois disso, houve um período em que não houve mais esse tipo de pensamento. As coisas pararam. A quantidade de cidades que tinham serviço de defensoria diminuíram, apesar do quadro de defensoria estar crescendo. E no fim desse período, em que eu passava aqui, eu recebi um convite, em 2015, fevereiro de 2015, para começar em março de 2015, para assumir o cargo de subdefensor público geral, que para algumas instituições é o equivalente a chefe de gabinete. Para instituições do executivo, eu sempre brinco que é uma mistura de vice-prefeito ou vice-governador e secretário da Casa Civil, tudo junto. E eu era defensor aqui, recebi um convite que não esperava, ninguém esperava isso, muito menos eu, do Dr. Clériston Cavalcante Macedo, que me antecedeu. E eu falei para ele: Clériston, eu não quero, não tenho nenhum interesse em sair de Jequié, eu estou feliz aqui, não quero ir para Salvador, não tenho interesse de ir, não dá, minha família está aqui, minha vida está estruturada. E aí ele falou: calma, deixa eu te explicar qual é o meu plano. E eu perguntei: sim, então me diga qual é o seu plano para eu ouvir. E ele disse: o meu plano é que a Defensoria Pública cresça no interior do Estado. O meu plano é que a Defensoria Pública se expanda para o interior do Estado, que seja reforçada na cidade do interior onde ela já existe, e que cresça e que chegue à cidade onde ela não atua ainda. E eu perguntei para isso: mas como é que você quer fazer isso? Ele falou 2 coisas. Primeiro, eu vou convidar para coordenar o interior alguém que vive no interior. E é uma pessoa que você conhece, você confia, que é o coordenador, que é Walter Fonseca, que já foi coordenador de Itabuna. Falei: bom, já ganhou um ponto comigo aí. Então, cara, primeiro pela ideia de convidar alguém do interior, que nunca tinha acontecido, para ocupar um cargo dessa importância. E segundo, pela pessoa que ele pensou em convidar. E eu falei: tá, você vai convidar Walter. E o que mais? E ele disse: o que mais? Eu estou chamando você para me ajudar a pensar como é que a gente faz. E aí, eu pensei: pô, eu insisti para ele ser candidato a defensor geral, e no momento que ele pede ajuda, que ele diz que precisa de mim para fazer o que eu acho que é o certo para fazer para a defensoria, eu não vou aceitar, e me senti obrigado a aceitar.
E esse mesmo pensamento terminou se repetindo no final do ano passado, quando iam se abrir as eleições para defensor público geral. Ele dizia, eu quero que você seja meu sucessor. Eu falo, mas eu não quero, Cleiton, eu já fiz a minha parte, eu estou cansado, é um sacrifício pessoal muito grande. E ele, mais uma vez, esperto como é, ele falou, se você quer que continue esse projeto que a gente começou, o nome é você. Se não for você, o risco da gente voltar a andar para trás de novo é imenso. E eu me vi mais uma vez sem saída, para aceitar esse cargo, aceitar fazer essa disputa e aceitar assumir esse cargo. Mas não pense que foi fácil. Para a gente chegar aqui a essa regional, desde 2015, a gente briga muito dentro e fora da Defensoria Pública para fazer a modificação à lei orgânica da Defensoria. Brigamos muito com a Procuradoria do Estado, CICE principalmente, para que a gente conseguisse modificar a lei orgânica da Defensoria, para que a gente criasse a possibilidade de existirem mais regionais e criasse a possibilidade de o defensor que deseja permanecer no interior do Estado, que ele permaneça no interior do Estado a carreira inteira. Porque para nós, na nossa política de gestão, o povo de Jequié vale tanto quanto o povo de Salvador. A pessoa pobre de Jequié é tão valiosa quanto a pessoa pobre de Salvador. E depois dessa... E veja como é importante essa briga. E mais uma vez eu lembro, e nesse ponto que eu digo, vivenciar a cidade, vivenciar essa história é importante para mostrar como foi difícil chegar aqui. No ano de 2013, eu, mais uma defensora daqui do local, que na época só tinha 3 defensores, Dr. Walter Fonseca em Itabuna, mais ou menos 80% dos defensores de Vitória da Conquista, tivemos que entrar com ação judicial para permanecer no interior. E fomos muito surpreendidos. De primeiro, ter que entrar com ação. Segundo, quando conversamos com a gestão, e Walter vai lembrar desse dia, lá em Salvador, da gente conversar com a gestão da época e dizer que a gente quer continuar no interior e a população da cidade precisa que a gente continue lá. A resposta que nós obtivemos foi: tirem licenças até vocês conseguirem voltar para lá. E deixem o interior sem defensores. Essa foi a resposta que a gente recebeu. Ganhamos o processo judicial. E não acabou. Depois de ganhar o processo judicial, ainda sofremos retaliação através de pedidos de impugnação à lista de antiguidade na Defensoria Interna, para que nós todos, do interior, que compramos essa briga, fôssemos deslocados para a última posição da lista, perdêssemos toda a nossa antiguidade. Então não foi fácil brigar. Não é fácil brigar pelo interior. E brigar pelo interior não é só falar. Brigar pelo interior é fazer. Brigar pelo interior é mostrar em ato concreto. E a Defensoria vem crescendo de 2015 para cá. A gente começou no ano de 2015, começou a gestão de Clériston. George fez parte como coordenador da 4ª Regional. Walter fez parte como coordenador do interior. Eu fiz parte como subdefensor geral. A Defensoria estava presente em 22 comarcas do interior. Hoje, 4 anos depois, nós estamos nesse momento em 37, com o defensor titular, em 5 com o defensor fazendo substituição cumulativa, em 6 com o defensor fazendo substituição cumulativa, e vamos até o final do ano chegar em mais 5 com o defensor titular. Então a gente vai subir de 22 comarcas que tinham apoio da Defensoria Pública para 48 no total, em um período de 4 anos. Isso não é perfumaria, isso é crescimento real. Isso é a Defensoria mostrando na prática que ela quer chegar, ela quer atender a população do interior do Estado. E vivenciei essa história em todos os momentos aqui na cidade de Jequié, desde essa saída do fórum. Eu conversava hoje, quando eu cheguei aqui almoçando, e quando eu cheguei aqui, até na construção de estratégias políticas aqui dentro, eu vou falar disso para mostrar como é importante chegar à coordenação da regional aqui. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que toda vez que vinha alguém da administração superior da Defensoria Pública em Jequié, as pessoas se hospedavam no centro, vinham para a Defensoria que ficava no centro, e os defensores convidavam para almoçar, para jantar, em restaurantes que ficavam no centro. Seja em Dona Bisa, seja no Abruzzi, seja em algum restaurante daí. E aí eu falei com os defensores, eu falei, pessoal, as pessoas de Salvador não conhecem a realidade do interior.
Se vocês chegam aqui, todo mundo fica no mesmo bairro o tempo inteiro, eles vão pensar que GQE é só esse bairro, não vai vir defensor para cá nunca mais. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher os restaurantes mais distantes, a gente dá um monte de volta pela cidade para chegar, para demorar. E aí eles vão ter uma noção melhor. E no ano passado, quando eu vim aqui fazer a inauguração dessa sede, participar da inauguração, eu percebi que os defensores, e alguns dos defensores que chegaram aqui depois que eu tinha saído, convidaram a gente para almoçar, e convidaram a gente para almoçar no Valdir. E foram dando várias voltas, e quando eu cheguei eu falei, essa estratégia que inventou fui eu. Você não vem ensinar padre a rezar a missa não, que você não vai me pegar. Mas por que eu estou dizendo que isso é importante? E por que foi importante, Walter? A sua escolha para ser coordenador do interior por Clériston, e que eu mantive. Porque é fundamental que as pessoas que estão na cúpula dos processos decisórios tenham conhecimento da realidade do interior do Estado. É fundamental que na hora de a gente discutir quais são as prioridades da Defensoria Pública, existam pessoas que reconheçam, que conheçam o que GQE precisa, o que Itabuna precisa, o que Piauí precisa, que vai ser uma das unidades que a gente vai inaugurar e que vai fazer parte dessa regional. E uma pessoa de Salvador não é porque não queira saber. Ela não vai saber porque ela não vivencia isso. E veja que dado interessante nesse processo. E algumas pessoas não entendem a importância desse processo. Quando a gente terminar de implantar essas 7 novas regionais, começando hoje por GQE, e só para deixar claro, até ontem existiam apenas 6 regionais na Defensoria Pública. Desde 2006, esse é o número de regionais. 13 anos depois, a gente aumentou esse número para 7 hoje. A nomenclatura 12ª regional é porque no momento de criação foram todos criados ao mesmo tempo, cada um recebeu uma numeração. Mas essa é a 7ª a ser implantada efetivamente. Quando a gente terminar essa implantação das regionais, 40% dos cargos administrativos ocupados por defensores na Defensoria Pública do Estado da Bahia vão ser ocupados por defensores que atuam no interior do Estado. Quando a gente começou, era 15%. E quando a gente faz isso, isso é medida concreta. Para dizer, eu quero ouvir as demandas do interior. Eu quero que exista uma representação no interior. E eu não acho correto, e aqui eu começo um agradecimento, que os coordenadores da 4ª Regional, função que já foi ocupada por Walter, já foi ocupada por George, tenham que se desdobrar para tentar entender e ajudar a organizar um território que vai de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, até Itaberaba. É evidente que isso vai prejudicar o trabalho dele. É evidente que quanto mais próximo ele estiver do local, as necessidades do local vão ser melhor observadas. É evidente que quanto mais próximo ele estiver do local, no momento mais decisões de como gerir a Defensoria Pública, eu vou ter uma escuta muito mais qualificada. E eu vivi esse período e agradeço muito, Dr. Walter, e especialmente agora você, George, por esse último ciclo que você está ocupando gerindo aqui, pelo primeiro ciclo que você ocupou também gerindo a 4ª Regional. Sei que você teve muitas dificuldades. Sei que não era fácil pela extensão territorial, não era fácil porque os problemas surgem. E surgiram problemas que a gente não esperava que surgissem, então sei o quanto foi difícil para você enfrentá-los. Mas eu quero que você fique com a consciência muito tranquila em um sentido. Você foi e é ainda um modelo de coordenador de regional. Então, Iana, se pudesse inspirar no ex-coordenador regional dessa cidade, se inspire, porque você vai estar no caminho certo. Eu vivenciei essa cidade em todos os sentidos. Eu participei dessa história da Defensoria Pública aqui. Dentro da Defensoria Pública, a gente brigou, a gente se ajudou, a gente discordou. Convivi com os promotores aqui da região. E várias vezes eu tive raiva dos promotores. Rafael, que está aqui, ele não sabe a raiva que eu tive ele num incidente que aconteceu no conjunto penal. Mas no final, quando acabava essa raiva do momento de discordância, a gente saía e o pensamento era: esse cara se dedicou com muita honestidade para fazer o trabalho dele da melhor forma possível. E assim era em relação à Polícia Civil, e assim é em relação à Procuradoria do Estado, assim é em relação à Polícia Militar. Eu quero todas as instituições fortes. O nosso trabalho, enquanto várias instituições compõem o Estado,
Cada um tem a sua função, e essas funções em alguns momentos colidem. Isso é um jogo democrático. O importante é que cada um atua na sua função, trabalhe com honestidade, com seriedade e com dignidade. E no momento que a gente faz dessa forma, no momento que a Procuradoria faz uma excelente defesa numa ação que a Defensoria Pública apresentou, a Defensoria Pública tem que se esforçar e falar, eu tenho que superar isso, para garantir o direito do meu assistido. No momento que a Defensoria Pública faz uma excelente defesa em uma acusação criminal, que a doutora Juliane apresentou, o doutor Rafael, o promotor, ele tem que começar a pensar, eu preciso me esforçar aqui para não deixar ter falha. O delegado tem que começar a prestar atenção, porque o inquérito não pode falhar. Porque se tiver uma falha no inquérito, vai ter um defensor pronto para apontar essa falha. E assim as instituições vão melhorando. Uma vai ajudando a outra a melhorar. Então, instituições não são inimigas, instituições são parceiras. É essa a forma que a gente gera a Defensoria Pública. Passei esse período aqui, almocei no Panela Velha, almocei em Dona Bisa. Tenho que fazer uma defesa aqui em relação ao desempenho no tênis. Isso foi em verdade falado aqui pelo discurso do nosso promotor Maurício Cavalcante. E tenho que ressaltar que eu fui campeão aqui de tênis aqui em Jequié, em 2 categorias diversas ao mesmo tempo. Aliás, fui campeão em uma e fui vice-campeão na outra. Fui campeão na categoria dos péssimos e fui vice-campeão na categoria dos ruins. Doutor Maurício e Tiago Itaqui tiveram a sorte de não me enfrentar porque estavam em outras categorias. E Lucas estava aqui, tiveram a sorte de não me enfrentar porque estava em outra categoria. Vivenciei muito isso aqui. Estudei na UESB quando estive aqui. Fazia curso noturno na UESB enquanto estava aqui. Que foi muito enriquecedor para mim, porque eu fiz um curso noturno em que os meus colegas de turma eram meus assistidos também. Fiz crossfit, mas aí meu desempenho não foi tão bom assim. A ICBL ganhava de mim disparado. Mas eu vivenciei essa cidade. E percebi o crescimento. Percebi o que estava acontecendo aqui. Percebi o quanto era importante chegar aqui. E para chegar aqui, a gente aprovou aquele projeto de lei. Depois de muitas idas e vindas, negociando com a Procuradoria do Estado. E claro que eu falei brincando aqui, a Procuradoria do Estado está fazendo o papel dela, na negociação, defender o que ela via como interesse do Estado. Aprovamos uma lei, tivemos uma resistência interna para aprovar essa lei, que permitia a interiorização da Defensoria Pública. Aprovar essa lei, a gente fez um plano de expansão da Defensoria Pública. Um documento para deixar claro, documentado, que a Defensoria tem que chegar no interior do Estado. Isso não é perfumaria. Isso é seriedade. Isso é um documento oficial, para dizer que existe uma meta, existe um plano. Enfrentamos resistência para poder apresentar esse plano também. Apresentamos a proposta de criação das novas regionais. Enfrentamos resistência para criar as novas regionais, que eram permitidas por lei, inclusive essa. O que foi possível fazer para evitar o postergar que a gente criasse a regional foi feito. E nós fomos vencendo, um a um, os obstáculos. Um a um eles foram vencidos. Tudo isso para que a gente chegasse aqui. Nessa realização de um sonho. A Defensoria Pública saiu de 266 defensores para 364, gente. São quase 100 a mais. É um crescimento de quase 50%. Além das comarcas terem sido ampliadas, a quantidade de comarcas, praticamente todas foram reforçadas. A gente passou um período em que era praticamente a inauguração de uma sede da Defensoria a cada 1 mês e meio. Tudo isso sendo, como foi dito aqui, a instituição com a menor quantidade de recursos orçamentários, dentro das instituições do sistema de justiça, enfrentando todas as dificuldades decorrentes disso, todas as dificuldades decorrentes da falta de conhecimento sobre o que era a Defensoria. E por isso é importante esse momento aqui. Para que as pessoas não naturalizem a falta de defensor nas suas comarcas. E por ter coragem de fazer uma reflexão e dizer que não adianta ficar reclamando dos outros. Tudo bem, as pessoas naturalizam não ter defensor nas comarcas ou acham natural ter menos defensores do que promotores. Mas o que a Defensoria faz para isso não acontecer?
Se uma comarca nunca teve um defensor, ou passa 10, 15 anos sem ter um defensor, como é que essa comarca vai valorizar um serviço que ela nunca teve? Quem é que sente falta do que não teve? Então, se a gente queria trabalhar com seriedade, se a gente não queria fazer perfumaria, a gente era responsável por fazer a Defensoria Pública crescer. E foi isso que foi feito. Foi isso que levou a gente a chegar aqui. Não é fácil. Não é fácil chegar aqui. Os defensores que atuam aqui em Jequié, como todos os defensores, Laís, Ana, Iana, Henrique, Itana, Thalita, eu sei que é difícil para vocês. Não pense que a gente não sabe o quanto é difícil para cada um de vocês. Mas, tem duas coisas que vocês precisam saber também. Uma, é que embora hoje ainda seja difícil, em outros tempos foi muito pior. E outra, embora hoje seja difícil, aquilo que a secretária Cibele apontou é a mais pura realidade. A Defensoria Pública só cresce se os defensores e servidores demonstrarem esse amor à instituição que vocês demonstram. Então, se a gente consegue fazer esse processo, a gente consegue inaugurar essa sede hoje, é claro que isso depende de decisão política. É claro que isso depende de vontade política do gestor. Mas, por mais vontade política um gestor possua, ele não consegue se não tiver os defensores demonstrando no dia a dia que fazem um belo trabalho. Muito obrigado a vocês, defensores e servidores aqui dessa cidade, pelo trabalho que vocês prestam. Vocês são parte dessa conquista. Vocês são parte fundamental dessa conquista. Embora, às vezes, vocês podem não compreender, às vezes podem não entender toda a estratégia política que tem que ser feita, mas tenham consciência disso. A gente sabe a importância de cada um de vocês. Se eu estou dizendo que o trabalho dos defensores em geral não é fácil, o trabalho de quem coordena é mais difícil ainda. É difícil coordenar pessoas que não têm um patamar hierárquico com você, em um cargo que você ocupa hoje, que amanhã você sai e você volta para o mesmo patamar. É difícil as pessoas entenderem que você tem uma função de administração, que você não tem uma função de agradar A, ou agradar B, ou agradar C. É difícil você conciliar os conflitos. É difícil você conciliar os conflitos dentro e fora da defensoria, que podem surgir também. Mas, para a defensoria funcionar, alguém tem que fazer. E, no meu caso, se tinha alguém que tinha que fazer, aqui em Jequié tinha que ser alguém da minha mais estreita confiança. Alguém que eu conhecesse plenamente, que soubesse, sem nenhum pingo de dúvida, da capacidade de fazer um bom serviço. Quando eu te convidei, você falou, e será que eu estou preparado? E eu fiz a mesma pergunta quando eu fui convidado para fazer parte da equipe de Clécio. Eu falei, Clécio, você é maluco, eu não tenho nenhum preparo para isso. Eu não estou preparado, nunca fiz isso. E respondi como ele, você está preparado. Você não sabe que está preparado, mas você está. E você vai ver como quando você deixar esse cargo, você vai estar muito mais preparado ainda. E eu tenho um objetivo, sim, eu quero que as pessoas sejam preparadas. E eu quero que os defensores do interior sejam preparados para gerir a Defensoria Pública. Porque a Defensoria Pública é para todos, a Defensoria Pública é para o Estado da Bahia, e o Estado da Bahia envolve a capital e envolve o interior. A Defensoria Pública da Bahia, mais do que nunca, agora, finca os pés em Jequié de uma forma irretornável. Daqui para frente é só crescimento, daqui para frente é só fortalecimento. As dificuldades virão, a gente vai enfrentar juntos. Do mesmo jeito que a gente teve dificuldades orçamentárias em 2016, 2017 e 2018 e 2019. E nós ampliamos a Defensoria Pública nesse período. Obrigado a vocês, muito obrigado a todas as autoridades presentes e, principalmente, muito obrigado à Jequié.